Olá a todos, eu sou a Mariana Godoy e convido-os para acompanhar o Abrafarma Talks, o canal exclusivo da Abrafarma que vem destacando as conquistas do varejo farmacêutico nos últimos 30 anos e apontando os caminhos para o futuro. Nós já tivemos aqui a oportunidade de entrevistar dirigentes, empresários, executivos envolvidos diretamente com essa história de 3 décadas, além, claro, de representantes do governo e consultores especializados. E nesta edição, nós vamos abordar um tema de extrema importância para a sociedade e que representa um dos maiores entraves da indústria farmacêutica: o acesso a medicamentos de alta complexidade pela população. Para isso, vamos receber Elizabeth de Carvalhais, presidente executiva da Interfarma, Associação de Indústria Farmacêutica e de Pesquisa. A entidade representa mais de 50 farmacêuticas responsáveis por medicamentos inovadores no tratamento de várias doenças. Antes de assumir a Interfarma em 2018, Elizabeth esteve à frente da Indústria Brasileira de Árvores, IBA, e liderou a Associação Brasileira de Celulose e Papel, Bracelpa. Seja muito bem-vinda, Elizabeth. Muito obrigada, Mariana. Muito obrigada pelo convite de fazer parte aqui da celebração da Abrafarma dos 30 anos. E são 30 anos ouvindo pessoas que têm muitas histórias para contar, pessoas muito importantes como você. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a história e a importância da Interfarma. Bom, a Interfarma é uma associação da indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica possui 5 associações diferentes, cada uma com a sua especificidade, e eu diria que a Interfarma está assim no topo da cadeia. A Interfarma lida essencialmente com terapias extremamente complexas. Então são cânceres extremos, metastáticos. A Interfarma se especializa cada vez mais em doenças raras. Doenças raras é uma temática que aflora cada vez mais agora em toda a ciência farmacêutica, em todos os, digamos, países, tem sido muito comentado. Doenças raras têm sua complexidade, porque são doenças genéticas que, na realidade, você vai passando aí de geração em geração, requer terapia extremamente avançada. A Interfarma também lida com doenças crônicas, então diabetes complexas, são doenças sistêmicas, então doenças cardiopulmonares. Então a expertise da Interfarma é elevadíssima ciência para problemas também muito complexos. Elevadíssima ciência, então, aposta muito em pesquisa, em inovação, eu imagino, né? Para a gente saber um pouquinho mais sobre o universo da indústria farmacêutica no Brasil, qual o maior desafio hoje que é enfrentado pelos laboratórios? Bom, o maior desafio hoje no Brasil, essa resposta pode ser bem ampla. Se a gente pensar no mercado brasileiro, que eu entendo que tenha sido a sua pergunta, o mercado brasileiro ainda é carente de temas bastante importantes. Eu acho que, muito embora possa ser um jargão da indústria, mas é uma verdade, por isso é tão comentado, eu acho que é um mercado que ainda carece de segurança jurídica. Quer dizer, a volatilidade das decisões, um dia a legislação é de uma maneira, depois ela é mais ou menos parecida, depois ela é suspensa, então o que se requer na realidade, o mercado ideal é um mercado que oferece um ambiente de negócios seguro, isso é extremamente importante. E tendo um ambiente de negócios seguro, o que é um ambiente de negócios seguro? É um ambiente economicamente viável, um país do tamanho do Brasil, 213 milhões de potenciais consumidores. Isto é um grande mercado, esse mercado é cobiçado por qualquer indústria, especialmente a farmacêutica. Mas não é só. Então, você tem que ter um ambiente de negócio seguro, você tem que ter a segurança estritamente jurídica. As leis são claras, elas são específicas, elas não se repetem ou se corrigem todos os dias.
E o Brasil ainda navega não com tanta firmeza nessa segurança jurídica que se requer para quê? Vamos imaginar outra vez o que faz a Interpharma. Alta complexidade. Alta complexidade significa elevadíssimo nível de ciência. Nós estamos falando, sem errar, de 15, 18, 20 anos de pesquisa. Para você entrar nesse nível de investimento, você precisa de algumas seguranças. Uma delas é estabilidade legal, estabilidade financeira, estabilidade econômica no mercado. E o Brasil ainda precisa amadurecer em algumas coisas. Amadurecimento em quê? Em políticas de Estado de longo prazo. O Brasil não pode viver de políticas de governos. Governos têm seus vieses, têm suas diferenças, têm os seus um pouco mais para um lado ou para o outro, mas o que o Brasil precisa para investimento de longo prazo é política de Estado que transcenda governos. E isso ainda no Brasil requer mais maturidade. Como é que a Interpharma vê hoje o acesso a medicamentos pela população brasileira, principalmente quando se trata de medicamento de alta complexidade, biológico, quimioterápico oral, medicamento para doenças raras? A população hoje depende amplamente do SUS, mas para um processo de inclusão dessas novas terapias pelo sistema público de saúde, como é que anda? Olha, a Interpharma, essa pergunta é muito pertinente para a Interpharma, porque nós fornecemos 70% dos nossos produtos são destinados ao Sistema Único de Saúde. Então, o primeiro cliente, o mais importante cliente, ou o cliente das nossas associadas é o Sistema Único de Saúde. O SUS progrediu imensamente nos últimos anos. O SUS é sim uma referência para muitos países e o SUS tem avançado. Eu acho que a dificuldade do SUS, que o SUS ainda enfrenta, é naturalmente a dimensão do país. Então, o SUS não é um sistema igualitário para 100% do território nacional. O SUS tem suas diferenças de acordo com as condições regionais. Então, você tem um sul-sudeste com poder socioeconômico mais favorecido, então você tem melhor resposta do SUS. E você tem outras áreas um pouco mais medianas, um pouco mais carentes ou carentes, que é preciso ainda incorporar o sistema. Então, a nossa experiência com o SUS ela é extremamente importante porque, dada a complexidade da ciência, das terapias que as empresas da Interpharma oferecem, elas devem ser realmente aportadas pelo Sistema Único de Saúde, porque, dada a complexidade, elas são também, de certa forma, custosas. Hoje em dia, o SUS, a partir de 2010, ele tem uma avaliação de PCDTs. PCDTs são pesquisas clínicas de diretrizes terapêuticas para doenças complexas. Então, é um sistema muito organizado de avaliação de que terapia deve entrar no sistema. Existe um dado que eu acho bastante valioso comentar, que é, afinal de contas, num sistema de saúde, a gente pode pensar no SUS, a gente pode pensar na saúde suplementar, que são os planos de saúde privados. Qual é o impacto do medicamento dentro do sistema inteiro? Isso eu acho bastante importante que as pessoas conheçam para dimensionar esse dogma, qual é, afinal de contas, o custo do medicamento. Então, no Sistema Único de Saúde, nós temos estudos feitos com consultorias internacionais, eu estou só transmitindo o resultado. O medicamento custa dentro do sistema entre 12% e 15%. Só? Então, o orçamento do SUS, que, aliás, não é aumentado há algum tempo, ele é da ordem de 138 bilhões de reais ao ano.
12 a 15% deste orçamento é realmente investido no medicamento. No sistema privado, na ANS, na saúde suplementar, esse mesmo orçamento, se a gente juntar todo o custo dos planos de saúde privados em medicamento, e o nosso grande cliente são os hospitais, porque são os quimioterápicos, são os infusionais, então, basicamente, assistência hospitalar, esse custo está agora, bom, nesse ano e meio de explosão de inflação, etc., está chegando na ordem de 10%. Então, se você imagina o custo da saúde privada, quanto custa o medicamento, ele custa 10% do custo total da saúde privada e de 12% a 15% da saúde pública. Esse é um dado importante para a gente ter a dimensão real do que é esse tão comentado custo do medicamento. A partir daí, como é que funciona o Sistema Único de Saúde? Foi criada a Conitec. A Conitec é o Conselho Nacional de Incorporação de Terapias. Então, a Conitec tem essa dupla função de averiguar e se certificar da eficácia e da eficiência do medicamento, que já vem com o registro da Anvisa. Então, o passo importante está lá na Anvisa. Essa fase é posterior, depois que ele é precificado também. E essa relação justamente que avalia a Conitec como fica este medicamento na sustentabilidade financeira do sistema público. Então, claro que melhor orçamento, mais incorporação. Quanto mais incorporação na nossa matéria de ciências altamente complexas, de ciências até trazidas de fora, quanto mais incorporação, mais geração de nova ciência, você percebe? Para você ter ou seja, manter o nível do Sistema Único de Saúde com um nível elevado, bastante comparável ao sistema privado de saúde, na mesma tecnologia, no mesmo avanço científico, é preciso que a incorporação seja contínua, porque a ciência anda hoje numa velocidade extraordinária. Então, a velocidade da ciência, a velocidade de novas tecnologias nos mercados globais é muito mais ágil do que aquilo que acontece nos sistemas públicos do mundo inteiro, não é só do Brasil, sistema público do mundo inteiro. Então, toda a indústria farmacêutica global, ela trabalha em como facilitar, e aí que a Interpharma se voluntaria continuamente como uma parceira do Ministério da Saúde, uma parceira do Sistema Único de Saúde, o nosso principal cliente, em que podemos ajudar e facilitar para que esse sistema de incorporações mantenha o Brasil bem nivelado com outros mercados. Tem que haver um equilíbrio, né? Eu imagino esse círculo tem que ser virtuoso, que vá gerando cada vez mais investimento, para que até no futuro a gente tenha acesso a esses medicamentos. Agora, eu imagino que os associados da Interpharma gastem milhões e milhões e milhões em pesquisas para lançar esses remédios, esses medicamentos inovadores. Tem algum entrave prejudicando a captação desses recursos, de novos investimentos, do desenvolvimento de novos remédios aqui no Brasil? A resposta é sim. A primeira delas é econômica. Não teria outra forma. Eu acho que você deve conhecer bem a expressão, o termo custo Brasil. Não é? Sim. Quer dizer, o custo Brasil hoje, para você ter uma ideia, isso eu estou te dando dados reais de estudos, um grupo de toda a indústria brasileira trabalhando no custo Brasil. Esse governo, que se diga positivamente, abraçou o tema. O custo Brasil para a indústria, num período de 12 meses, um ano, a cada ano, o valor do custo Brasil jogado sobre qualquer setor privado, comércio, vale a ordem de 1,5 trilhão de reais. Nós estamos todos mergulhados numa grande reforma tributária que é uma parcela importantíssima dessa grande mandala
e são passos e retrocessos, e uma proposta, outra proposta, e passam governos, e passam diversos governos. Então, o custo Brasil hoje somado, ao lado da potencialidade do mercado brasileiro, é realmente um pênalti, porque o mercado é altamente atrativo. Se eu entrar na indústria farmacêutica, o mercado brasileiro é um sonho de consumo, especialmente para, vou fazer um pequeno parênteses, para pesquisa clínica. Pesquisa clínica é ciência e inovação, depois a gente chega lá na inovação no Brasil, mas imaginem um mercado, olha, essa pandemia acho que mostrou para muitas pessoas o que é pesquisa clínica. Pesquisa clínica é uma fase longa de testes que você começa lá no ratinho do laboratório, para ser simples, e você chega depois na fase com seres humanos que vai viabilizar a entrada de um medicamento no mercado, testado em seres humanos. A pandemia ensinou o que é isso. Então, o que é o Brasil como mercado nesse importante avanço? É um país gigantesco de uma população altamente miscigenada. E esses organismos, eles respondem diferentes. Então, a pesquisa clínica ela é global, porque nas áreas frias do mundo o organismo responde de uma maneira, nas áreas extremamente quentes, de outra. O organismo responde diferente de acordo com as raças. Então, é um complexo e o Brasil oferece esse complexo. Dadas as complicações ou as dificuldades, o Brasil é um pouco mais letárgico para responder à pesquisa clínica. O Brasil tem no Congresso um projeto de lei há bons anos que nós estamos negociando, está pronto, ele só falta ser aprovado para o Brasil ter uma lei clara de pesquisa clínica. Mas isso não chega no plenário para votação. Então, toda essa dificuldade faz o Brasil se deprimir naquilo que ele poderia ser um importantíssimo mercado global. Quer dizer, todos os mercados do mundo querem testar medicamento no Brasil, mas, para tanto, por que é importante a pesquisa clínica? Porque quando você desenvolve a pesquisa clínica no seu país, automaticamente esses laboratórios vêm todos investir neste país. Automaticamente o governo abre outras portas para muito mais investimento em pesquisa no Brasil. Então, é lógico que é um ciclo virtuoso, mas você precisa entrar nele e entrar globalmente, entrar junto com os mercados globais. Então, o Brasil tem uma potencialidade gigantesca. O Brasil, sim, avançou em muitas coisas, mas você imagine empresas globais disputando mercados, tá? Você imagina, sabe, uma mesa, eu venho de multinacional, você imagine uma mesa e o investimento no centro da mesa. O investimento está colocado aqui, olha, uma montanha de investimento. E ao redor da mesa você tem 150 países com a mesma empresa disputando esse investimento. Então, o ranking é um vestibular difícil. O ranking de condicionantes para você aplicar é muito importante. Então, o potencial brasileiro está aqui. As condições jamais abaixo. A insegurança jurídica é um pouquinho complexo. Então, outros entraves, o histórico da pandemia, vou só acrescentar um que é verdadeiro. Agora eu estou me permitindo falar até em nome dos meus outros colegas da indústria farmacêutica. Fica à vontade. De outras associações, que nós somos uma confraria, sabe como é que é? Tem o nosso consórcio farmacêutico. E nós atravessamos nessa pandemia fazendo de tudo, às vezes sem exagero, virando horas da noite, recebendo ligação, disso aconteceu comigo, ligação de governador de estado, preciso de kit intubação, precisa disso, precisa daquilo. Bom, e a indústria farmacêutica, uns procurando a solução de curtíssimo prazo, outros de médio e longo prazo, como foi o caso das vacinas. Bom, enquanto a indústria farmacêutica, que
era a única que podia oferecer solução. A solução só sai da ciência, numa questão sanitária desta gravidade. Todo o entorno é uma tentativa, é uma fala, mas é a ciência quem vai resolver, ninguém mais. Então, enquanto a gente fazia tudo isso, nós enfrentamos várias dificuldades no próprio Congresso. Existe um lobby contrário? Eu não sei se é um lobby, se é falta de informação. Então, eram dificuldades com as patentes, era dificuldade com o preço do medicamento, numa carência. Quer dizer, o foco não é o preço do medicamento, o foco é o abastecimento. O abastecimento tem que ser preservado e garantido, mas não discutir se o preço é 8, 10, 6, 7% para trás. O preço de medicamento é controlado no Brasil, não precisa se preocupar com isso. Vamos nos preocupar com outra coisa. Vamos nos preocupar com o abastecimento, por exemplo. Então, essa volatilidade, seja do entendimento, seja da compreensão e da decisão, num momento de extrema necessidade sanitária, é uma dificuldade. Isso bate no investimento, com certeza. Porque investimento na indústria farmacêutica, como eu te comentei, começa 20 anos antes. 20 anos antes. Então, ele é totalmente de longo prazo. Você só pode entrar num mercado com investimento de longo prazo se você consegue ver minimamente, para ser primária, entre 15 e 20 anos. Porque abaixo disso, vai para outro. Entendeu? Eu imagino essa projeção das perspectivas futuras. Agora, você mencionou agora há pouco as patentes e há uma constante discussão sobre quebra de patentes. Eu quero saber se isso também gera muita insegurança jurídica aqui no Brasil. De que maneira esse debate ele prejudica também o investimento da indústria e como é que esse cenário poderia mudar? A lei de patentes no Brasil é de 96 e se você pegar os gráficos, do momento que a lei foi aprovada, o investimento brasileiro na área de medicamentos, nossa, as curvas são, assim, totalmente ascendentes. Então, a questão de patente, independente do detalhe, que depois eu vou entrar, na realidade, essa é uma decisão, volto ao Estado brasileiro, o que é que o Estado brasileiro deseja para o Brasil. O Brasil pode ser o que o Estado quiser, sem problema, mas o Brasil quer ser um país inovador, tem uma população, um mercado de 203 milhões de pessoas, tem essa superfície, o Brasil tem uma biodiversidade está nos meus neurônios, o Brasil tem uma estupenda biodiversidade que é uma matéria-prima natural, especialmente para medicamento, além de cosméticos, além de tudo que a gente quiser, mas especialmente para medicamento. Agora, o Estado brasileiro precisa se posicionar. Então, nós queremos alta ciência, nós queremos nos aprofundar em medicina complexa, em soluções complexas. O Brasil tem 15 milhões, estimadamente, de pacientes de doenças raras. Então, o Estado precisa se decidir. O Brasil quer ser um mercado de cópias só, ponto final? Ou o Brasil quer alta ciência? Se ele quer alta ciência, ele tem que se comportar de uma maneira. Agora, o que ele não pode sim, eu tenho patentes, mas aí eu derrubo a patente quando eu acho que deve, aí eu faço a licença compulsória. Então, essa pandemia trouxe esse dilema de volta da discussão de patentes. Houve uma alteração na lei de patentes que desfavoreceu especialmente a indústria farmacêutica num momento de extrema necessidade sanitária. E hoje no Congresso tem a chamada licença compulsória. É diferente da quebra de patente em que sentido? Porque a quebra de patente é definitiva. Essa licença, é só por um período. Mas quando você lida com ciência, Mariana, não diz assim, olha, faz aí a licença compulsória, a gente vai ali na esquina e volta com a ciência copiada. E tal. Não, não é assim. Não é assim, porque copiar é, de alguma maneira, usar elementos da ciência original, mas você vai ter que fazer a sua. Então, eu tenho um exemplo para te dar. A partir do momento da licença compulsória para medicamentos de HIV,
O primeiro medicamento surgiu no mercado aproximadamente 2 anos e 8 meses depois. Porque é complexa, a ciência é complexa, você tem que construir um laboratório, você tem que ter pessoas capacitadas, porque se você não tiver gente capacitada, imagina, estamos aí agora na complexidade da Covid-19. Se você não tem pessoas altamente capacitadas para lidar, não adianta quebrar a patente. Então, a licença compulsória, hoje proposta no Senado, que na realidade passou nas 2 casas e o presidente fez 3 vetos importantes, ela projeta a fabricação de vacinas para a Covid-19 no Brasil e, bom, um pouco outros medicamentos, e ela delibera algumas diferenças jurídicas. A licença compulsória é uma medida tão extrema na sociedade patentária que só um líder da nação, seja ele o rei, o presidente, qualquer que seja o regime político da nação, pode autorizar. Efetivamente, as patentes das vacinas Covid não estão no Brasil. Elas estão nos seus países de origem ainda, porque enquanto a pandemia não chegar num lugar alinhado, entendeu? Com as outras viroses que têm suas devidas vacinas, nós continuamos ainda, que a gente vai se acostumando, mas a situação de oferta e demanda ainda é quase 100 vezes maior uma coisa da outra. Elizabeth, é muito interessante ouvir o que você tem a dizer, e você é uma das poucas mulheres em um cargo estratégico no setor farmacêutico. Eu entrevistei muito poucas mulheres. Agora, como é que você e seus associados veem essa relação hoje entre os laboratórios e as redes de farmácias? No setor varejo, 40% dos nossos produtos vão para o varejo, estão nas farmácias. Então, temos uma relação íntima, uma relação próxima. Então, eu acho que a farmácia... Bom, a farmácia no Brasil é um sonho de consumo, não é? Porque, em termos de atendimento à população, eu observo isso porque, na minha vida profissional, eu acabei trabalhando em alguns mercados, e o Brasil é o país que realmente você tem a segurança de, em cada esquina ou a cada tanto, com facilidade, achar uma farmácia bem equipada. Então, eu acho a farmácia brasileira, ela, do ponto de vista de atendimento à população, seja o consumo diário, seja realmente um paciente extremamente desenvolvido. Acho que a farmácia brasileira, né, a indústria, esse varejo, ele precisa avançar um pouco. Acho que a pandemia vai fazer essa abertura. Nós vimos as farmácias fazendo teste, mas as farmácias também precisam vacinar, as farmácias precisam incorporar tudo aquilo que elas puderem, colaborar para equilibrar um pouco mais essa superlotação de hospitais públicos. Isso é possível, há know-how para isso, há capacidade para isso. Eu acho muito importante a colaboração extrema, claro, das farmácias cada vez mais até dentro das tecnologias, porque um dos amadurecimentos que nos é extremamente importante, eu acho que globalmente, os governos, o brasileiro ou governos todos do mundo inteiro, precisam conseguir associar diretamente a saúde à economia. Aqui é uma relação direta. Então, claro que como indústria, nós jamais falamos em gastos da saúde, porque saúde é investimento. Então, se houver e as farmácias nisso também podem ajudar muito, se houver uma saúde primária, cuidar da população, cuidar da criança quando ela nasce. Há milhões de crianças nesse país que não conhecem uma escova de dentes, não conhecem, nunca receberam uma escova de dente, não sabem que existe essa prática, e isso
Só isso já deriva em muitos males para a saúde de um ser humano. Então, quanto mais saudável, isso tinha que ser um investimento pesado de governos, quanto mais saudável a sua população estiver desde criança, essa população cai na sua força de trabalho e gera receita, e gera renda, e gera impostos. Então, esse, na minha visão, é o investimento mais bem feito que um governo pode fazer. Elizabeth. Cuide da sua população para que ela cuide da economia e do país. É assim que se tem uma economia robusta, tendo profissionais, tendo capacidade de trabalho saudável. É assim que se leva um país adiante. Diante dos posicionamentos da Elizabeth, diante de tantos ensinamentos da Elizabeth, eu não posso perder a oportunidade de fazer uma pergunta recorrente aqui no Abrafarma Talks, que é como você imagina a realidade da indústria farmacêutica de pesquisa daqui a 30 anos no Brasil? Bom, como sonho ideal, nós gostaríamos de ver o Brasil um hub realmente de inovação, mas mesmo, eu sempre vou, até desculpa te repetir, esse país, como ele está, a dimensão, o número de população, a miscigenação da população, ele tem um olhar assim do mundo inteiro como o grande mercado. Não tem quem não queira estar no Brasil dentro dessa indústria. Então, eu acho que o Brasil tinha que se preparar, ter uma política de longo prazo. Política que eu digo não é vir só do governo, eu não acredito nisso. É essa parceria público-privada para realmente o Brasil gerar inovação. O Brasil pode gerar inovação no Brasil, com o que ele já oferece em termos populacionais, em termos de diversidade, de todas as terapias que já se cuidam no Brasil. Então, eu acho que isso tem que ser um objetivo de médio e longo prazo de governos. Eu acho importante citar a pandemia, que todos lamentamos, mas como tudo na vida, apesar da tragédia, tem as aberturas. Traz um aprendizado. Então, o Brasil pode dizer, olha, sofremos por uma demanda nunca imaginada, em matérias-primas que estão presas lá na China, por questões de 30 anos atrás. A China é fornecedor de tudo, é o fornecedor do mundo. Então, por que o Brasil não se torna, por dizer, estou só, assim, uma conversa, fornecedor de princípios ativos, não só para o Brasil, para a América Latina? Por que não pode ser o polo do Ocidente em fornecer princípios ativos e muitas outras necessidades da indústria farmacêutica? Quer dizer, como é que o Brasil faz, então, para gerar recurso próprio? Porque essa é a discussão hoje. Essa é a discussão em todos os mercados, em todas as indústrias. Olha, aprendemos com muita dor, sem dúvida nenhuma, mas que a autossuficiência, que de certa maneira, e eu não estou criticando a globalização, eu trabalhei na globalização e acredito piamente na globalização, mas tudo na vida tem seu equilíbrio, então a gente diz, uau, será que então eu globalizei demais ou de menos? Então, o que é que a gente pode fazer, desculpa usar uma palavra estrangeira, mas é esse insourcing, como é que eu gero o recurso próprio? E acho que esse é um momento que a gente não pode perder. Não se pode passar por um sofrimento desse, nós estamos falando só do lado econômico, de ver o país ir para frente em diversos caminhos, mas não podemos deixar esse momento passar. O setor privado está inteiramente parceiro e à disposição do governo para sentarmos juntos. Temos feito isso com MCTI, saúde, economia. Qual é o novo modelo para a indústria farmacêutica para a gente gerar inovação e tecnologia próprias?
Isso é o que nós queremos para menos do que 30 anos. Nós queremos para um futuro mais rápido. Mais próximo. Elizabeth de Carvalhais, muito obrigada. Foi uma aula essa conversa. Imagina, obrigada. Obrigada pelo seu posicionamento e dizer para você que para ficar por dentro de tudo e para não perder nenhum capítulo do Abrafarma Talks, você pode se inscrever no nosso canal, deixar seu like e assinar as notificações. Que venha o próximo. Espero por você.